Eduardo Santos estava tentando segurar uma xícara de café na cozinha quando suas mãos tremeram violentamente, fazendo o líquido quente se espalhar pela mesa. Era a terceira vez naquela manhã que isso acontecia, e a expressão de irritação no rosto de Lúcia deixava claro que sua paciência havia se esgotado há muito tempo. "Eduardo, pelo amor de Deus!" ela gritou, limpando o café derramado com movimentos bruscos. "Não consegue nem segurar uma xícara direito." "Desculpa, Lúcia. Não foi de propósito." "Nunca é de propósito. Mas sempre sou eu que tenho que limpar a bagunça." Eduardo, aos 41 anos, vinha enfrentando uma condição médica misteriosa há 8 meses. Começou com tremores leves nas mãos. Depois evoluiu para perda de coordenação motora, dificuldades de equilíbrio e uma fadiga constante que o impedia de trabalhar com a mesma eficiência de antes. Vários médicos haviam dado diagnósticos diferentes, mas nenhum tratamento havia surtido efeito. "Lúcia, a consulta com o Dr. Henrique é hoje à tarde. Talvez ele tenha notícias melhores." "Melhores? Eduardo, já são 8 médicos. Todos dizem a mesma coisa. Não tem cura. Mas Dr. Henrique é especialista. É neurologista. E daí? Vai fazer milagre?" A crueldade na voz de Lúcia havia se tornado constante nos últimos meses. A mulher que um dia havia prometido ficar ao seu lado, na saúde e na doença, agora mal conseguia disfarçar o desprezo que sentia pela condição dele. "Mamãe," Diego chegou na cozinha preparando-se para ir à escola. "Por que a senhora está gritando com o papai?" "Não estou gritando. Estou cansada de limpar sujeira toda hora." "Mas pai não faz de propósito." "Diego, você não entende. É fácil ter pena quando não é você que tem que cuidar dele o dia inteiro." Eduardo sentiu o coração apertar. Sua esposa estava falando dele como se fosse um fardo na frente dos próprios filhos. "Lúcia, não fala assim na frente das crianças." "Falo sim. Elas precisam saber a realidade, que o pai delas virou inútil." "Lúcia!" Eduardo se exaltou, mas o esforço fez seus tremores piorarem. "É a verdade. Olha para você. Nem consegue segurar uma xícara, nem consegue trabalhar direito, nem consegue ajudar em nada em casa." Carla, a filha mais nova, começou a chorar. "Para de falar assim com o papai. Carla, sua mãe está certa." Eduardo tentou acalmar a situação. "Papai está doente e dando trabalho para todo mundo." "Não está dando trabalho." A menina se abraçou ao pai. "O senhor está doente, mas ainda é meu pai." "Carla," Lúcia puxou a filha com força. "Para de defender ele. Vai se atrasar para a escola." Quando as crianças saíram, Lúcia se virou para Eduardo com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Puro desgosto. "Eduardo, não dá mais." "O que não dá mais?" "Viver assim, cuidando de você como se fosse criança." "Lúcia, eu estou tentando me tratar. Há 8 meses tentando e só piora." "Pode melhorar." "Pode." "Eduardo, olha para suas mãos, olha como você anda. Você está se deteriorando." "Os médicos disseram que existem tratamentos. Tratamentos que não funcionam." "Eduardo, aceita a realidade. Você está virando inválido." A palavra inválido cortou como uma faca. Lúcia havia verbalizado o que Eduardo mais temia, que sua condição fosse irreversível e progressiva. "Lúcia, mesmo que eu não melhore, sou seu marido. É meu marido doente que não consegue mais me dar nada." "Como assim não consigo dar nada?" "Não consegue trabalhar direito, não consegue ajudar em casa, não consegue nem me dar carinho sem tremer." "Lúcia, minha doença não mudou meus sentimentos por você. Mudou os meus por você." A declaração ecoou pela cozinha como uma sentença de morte para o casamento. Eduardo percebeu que Lúcia não estava apenas impaciente com sua doença. Estava perdendo o amor por ele. "Lúcia, você não me ama mais." "Eduardo, é difícil amar alguém que só dá trabalho. Eu dou trabalho, ou você perdeu a paciência para me ajudar. As duas coisas. E o que você quer fazer?" "Quero que você procure outro lugar para ficar. Um lugar onde possam cuidar melhor de você." "Outro lugar? Como onde?" "Sei lá, com sua irmã, com algum parente, em alguma clínica." "Lúcia, você está me expulsando de casa?" "Estou sugerindo que seria melhor para todos se você se tratasse longe daqui." "Longe das crianças?" "As crianças podem te visitar." "Lúcia, me fala a verdade. Existe outro homem?" A pergunta pegou Lúcia desprevenida. Ela ficou vermelha e desviou o olhar. "Que pergunta é essa?" "Uma pergunta direta. Existe outro homem?" "Eduardo, você está delirando."
Estou delirando ou você está escondendo alguma coisa? Não estou escondendo nada. Então por que está com tanta pressa para me mandar embora? Porque não aguento mais viver assim. Viver como? Casada comigo? Casada com doente, cuidando de inválido, vivendo sem perspectiva. Eduardo tentou se aproximar da esposa, mas seus passos vacilantes só aumentaram a irritação dela. Lúcia, por favor, vamos tentar mais um pouco. Mais um pouco de quê? De sofrimento, de limitação, de esperança. Que esperança? Eduardo, você só piora. Cada dia está pior que o anterior. Mas pode melhorar. Não vai melhorar. Lúcia explodiu. Todos os médicos já disseram, não tem cura. Você vai piorar até ficar totalmente dependente. E se piorar, você vai me abandonar? Se piorar, eu vou ter que pensar no meu futuro e no futuro das crianças. Que futuro? Um futuro sem ficar presa cuidando de inválido o resto da vida. Eduardo se apoiou na parede para não cair. A crueldade das palavras de Lúcia doía mais que qualquer sintoma físico. Lúcia, quando você se casou comigo, prometeu ficar comigo na saúde e na doença. Prometi quando você era saudável. Não sabia que ia virar isso. Virar o quê? Essa coisa que não consegue nem segurar uma xícara. Lúcia, eu continuo sendo a mesma pessoa. Não continua. Você virou um peso morto. Peso morto. Alguém que só consome, que só dá trabalho, que não contribui com nada. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Eulália, a empregada de 73 anos que trabalhava na casa há mais de 10 anos. Ela havia escutado a discussão e estava visivelmente incomodada. Dona Lúcia, posso falar uma coisa? Pode, Dona Eulália. A senhora está sendo muito dura com seu Eduardo. Ele está doente. Não é vagabundo. Dona Eulália, a senhora não entende a situação. Entendo, sim, cuidei do meu marido quando ele ficou doente. Sei que é difícil. E o que a senhora fez? Cuidei dele até o final, porque era meu dever de esposa. Seu dever? Dona Eulália, eu tenho direito de ser feliz. Tem, mas felicidade verdadeira vem de fazer o que é certo. E o que é certo? Cuidar de quem cuidou da gente durante os anos bons. Lúcia ficou irritada com a interferência da empregada. Dona Eulália, isso não é da sua conta. É sim, porque vejo esse homem sofrendo não só pela doença, mas pela falta de amor da própria esposa. Dona Eulália, Dona Lúcia, seu Eduardo é homem bom. Trabalhou 16 anos para sustentar essa família. Merece respeito. Merece. Mas não posso sacrificar minha vida por ele. Não é sacrifício. É amor. Quando Dona Eulália saiu, Lúcia se virou para Eduardo com raiva. Até a empregada está se metendo na nossa vida. Ela está certa, Lúcia. Eu sempre cuidei de você. E agora não pode mais cuidar. Então qual é a diferença? A diferença é que amor verdadeiro não abandona nos momentos difíceis. Eduardo, o amor tem limite. E o meu chegou no limite. Qual é o limite do amor? O limite é quando a pessoa não consegue mais retribuir nada. Eu não retribuo nada. O que você retribui? Trabalho? Não consegue mais trabalhar direito. Carinho? Suas mãos tremem. Segurança? Não tem mais nem coordenação para dirigir. Eduardo percebeu que Lúcia havia feito uma lista mental de todas as suas limitações, como se estivesse calculando se ele ainda valia a pena. Lúcia, eu te amo. Amar não é suficiente, Eduardo. Precisa de mais que isso. Precisa de quê? De um homem que seja útil, que contribua, que tenha futuro. E eu não tenho futuro? Tem. Um futuro como inválido dependente. Naquela tarde, Eduardo foi sozinho à consulta com o Dr. Henrique. Lúcia havia se recusado a acompanhá-lo, alegando que já conhecia todos os consultórios médicos da região e que não adiantava mais nada. Não sabia que Dr. Henrique estava prestes a fazer uma revelação que mudaria tudo e que Lúcia havia cometido o maior erro da vida dela. Doutor Henrique Medeiros recebeu Eduardo em seu consultório particular com a postura profissional que o caracterizava, mas havia algo diferente em seu olhar. Depois de examinar cuidadosamente os resultados dos exames mais recentes, o neurologista assumiu uma expressão séria. Eduardo, preciso te fazer algumas perguntas sobre sua rotina de trabalho nos últimos 2 anos. Pode perguntar, doutor. Você trabalha com defensivos agrícolas? Pesticidas? Trabalho. Sou administrador de fazenda. Supervisiono a aplicação, às vezes ajudo no preparo das misturas. Com que frequência? Quase todo dia durante a época de plantio e tratamento. E usa equipamento de proteção? Uso, mas nem sempre completo. Às vezes só máscara e luvas.
Eduardo, e sua esposa? Ela tem contato com esses produtos? Não. Ela fica em casa, cuida das crianças. Dr. Henrique anotou as respostas com interesse crescente. Eduardo, vou pedir alguns exames específicos. Exames toxicológicos para detectar presença de metais pesados e compostos químicos no seu organismo. Doutor, isso tem a ver com minha doença? Pode ter. Seus sintomas são consistentes com intoxicação crônica por organofosforados. Como assim? Compostos presentes em alguns pesticidas. Quando acumulam no organismo, causam exatamente os sintomas que você apresenta: tremores, perda de coordenação, fadiga. E isso tem cura? Se for confirmada a intoxicação, sim, tem tratamento e pode ser reversível. Eduardo sentiu uma mistura de esperança e raiva. Esperança pela possibilidade de cura. Raiva por descobrir que talvez estivesse sofrendo por algo evitável. Doutor, por que nenhum médico pensou nisso antes? Porque é um diagnóstico difícil. Os sintomas são parecidos com várias doenças neurológicas e poucos médicos investigam intoxicação ocupacional em trabalhadores rurais. E quanto tempo demora para saber? Os exames ficam prontos em uma semana. Se confirmar a intoxicação, começamos o tratamento imediatamente. Que tipo de tratamento? Quelação. Medicamentos que eliminam as toxinas do organismo. E interrupção completa do contato com os agentes causadores. Doutor, se for isso mesmo, quanto tempo demora para melhorar? Depende do grau de intoxicação, mas geralmente em 3 a 6 meses há melhora significativa. Eduardo saiu do consultório com uma esperança que não sentia há meses. Pela primeira vez, um médico havia oferecido uma explicação plausível para sua condição e, mais importante, um tratamento com possibilidade real de cura. Quando chegou em casa, encontrou Lúcia na sala, arrumada como se fosse sair. Como foi a consulta? Dr. Henrique acha que pode ser intoxicação por pesticidas. Pediu exames específicos. E daí? Mais exames que não vão dar em nada. Lúcia, ele disse que se for intoxicação tem tratamento e pode ser reversível. Eduardo, para de se iludir. Você já fez centenas de exames, mas estes são diferentes. São para detectar venenos no meu organismo. Venenos? Dos defensivos que uso na fazenda. Dr. Henrique disse que posso ter me intoxicado ao longo dos anos. E você acredita nisso? Por que não acreditaria? Faz sentido. Faz sentido porque você quer se agarrar em qualquer esperança. E você? Não quer que eu melhore? Lúcia hesitou na resposta. E a hesitação foi reveladora. Claro que quero. Não pareceu convincente. Eduardo já me iludiu tantas vezes, não posso mais acreditar. Se iludir como? Toda consulta você volta dizendo que desta vez vai dar certo. E nunca dá. Mas esta pode ser diferente. Pode, Eduardo. Sempre pode. Mas nunca é. Lúcia, me dá mais uma chance. Uma semana para os exames ficarem prontos. Eduardo, eu já tomei uma decisão. Que decisão? Vou sair de casa por um tempo. Para pensar na nossa situação. Sair para onde? Vou ficar na casa da minha irmã. Na cidade. E as crianças? Vão comigo, precisam sair desta atmosfera de doença. Atmosfera de doença. Eduardo, esta casa virou um hospital. Remédios por todo lado, consultas médicas toda semana, você sempre reclamando de dor. Eu reclamo ou você não tem paciência para escutar? As duas coisas. E por quanto tempo vai ficar fora? Não sei. Até esclarecer meus sentimentos. Que sentimentos? Se ainda consigo viver com você. Se ainda tenho forças para cuidar de doente. Eduardo percebeu que mesmo a possibilidade de cura não estava animando Lúcia. Era como se ela já tivesse desistido do casamento, independentemente de sua recuperação. Lúcia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você quer que eu melhore? Que pergunta é essa? Uma pergunta honesta. Você realmente quer que eu fique bom? Claro que quero. Mas mesmo que você melhore, não sei se nosso casamento pode ser salvo. Por quê? Por quê? Porque estes 8 meses mudaram tudo. Mudaram como eu te vejo. Como você me vê. Como alguém frágil, dependente, limitado. E se eu voltar a ser forte? Eduardo, não sei se consigo esquecer de te ver tremendo, caindo, derramando comida. Lúcia, você está me julgando pela doença, não pela pessoa. A doença se tornou a pessoa. Eduardo, você não é mais o homem que era. Continuo sendo o mesmo por dentro.
Por dentro você pode ser, mas por fora é outra pessoa. E eu me apaixonei pelo homem forte, não pelo homem fraco. A declaração foi cruel, mas honesta. Lúcia estava revelando que seu amor era condicional, dependia da força e capacidade do marido. Lúcia, amor verdadeiro não depende de condições físicas. Pode ser, mas o meu depende. E se eu melhorar completamente? Se voltar a ser exatamente como era antes, aí talvez possamos tentar. Talvez? Eduardo, não posso prometer nada. Estes meses me machucaram muito. Te machucaram como? Me forçaram a ser enfermeira em vez de esposa. Me fizeram sentir presa. Me tiraram a esperança no futuro. E agora você quer recuperar isso tudo? Quero tentar. Longe daqui, longe de você. E se descobrir que não quer mais voltar? Aí vamos ter que conversar sobre separação. Quando as crianças chegaram da escola, Lúcia fez o anúncio que devastou a família. Meninos, vamos passar uns dias na casa da tia Regina. Por quê? Diego perguntou. Porque mamãe precisa de um tempo para pensar. Pensar no quê? Carla quis saber. No futuro da nossa família. E o papai vai ficar sozinho? Vai ficar com a dona Eulália, ela pode cuidar dele. Mas mãe, Diego se exaltou. O pai está doente. Como podemos deixar ele sozinho? Diego, dona Eulália cuida melhor dele que eu. Tem mais paciência. Não é questão de paciência, é questão de amor. Diego, você não entende a situação. Entendo, sim. A senhora quer abandonar o pai porque ele está doente. Diego, não fala assim comigo. Vou falar sim. A senhora está sendo egoísta. Eduardo tentou acalmar a situação. Diego, não briga com sua mãe. Pai, o senhor está defendendo ela? Depois de tudo que ela está fazendo? Ela tem direito de estar cansada. Direito de estar cansada? Pai, o senhor trabalhou 16 anos para sustentar ela. E agora que precisa de ajuda, ela abandona? Carla começou a chorar. Mamãe, eu não quero deixar o papai sozinho. Carla, é só por uns dias. Não é só por uns dias, a senhora quer se separar do papai. Carla, é verdade? A senhora quer separar? Lúcia não conseguiu responder, e o silêncio confirmou os medos das crianças. Eu não vou, Carla gritou. Não vou deixar meu pai doente sozinho. Carla, você vai sim. Não vou ficar cuidando do papai. Diego apoiou a irmã. Eu também fico. A senhora pode ir sozinha. Vocês vão comigo porque sou sua mãe. Mãe que abandona o marido doente não é mãe, Diego retrucou. É pessoa sem coração. A discussão só parou quando Eduardo teve uma crise de tremores mais forte, causada pelo estresse da situação. Ver o pai passando mal fez as crianças se acalmarem. Meninos, Eduardo disse com dificuldade. Obedecem sua mãe, vão com ela. Mas pai, vão. Ela precisa deste tempo. E vocês também, para sair um pouco desta atmosfera pesada. Pai, Carla segurou a mão trêmula dele. O senhor promete que vai ficar bem? Prometo que vou me cuidar. E prometo que vou fazer os exames que doutor Henrique pediu. E se melhorar? Se melhorar, conversamos sobre o futuro da família. Naquela noite, Lúcia fez as malas dela e das crianças. Eduardo ficou observando da cama, tentando processar que a família estava se desintegrando, justamente quando ele mais precisava de apoio. Lúcia, antes de ir, me responde uma coisa. O quê? Se os exames confirmarem que minha doença tem cura, você volta? Eduardo, isso é uma coisa que só vou saber quando acontecer. Mas existe essa possibilidade? Existe. Mas também existe a possibilidade de eu descobrir que sou mais feliz longe daqui. E as crianças? As crianças vão entender que às vezes as famílias precisam se reorganizar. Reorganizar ou se separar. Eduardo, não sei ainda. Preciso deste tempo para descobrir. Na manhã seguinte, Eduardo acordou numa casa vazia. Lúcia havia saído cedo com as crianças, deixando apenas um bilhete na cozinha. Cuide-se, ligamos durante a semana. Dona Eulália chegou às 8 horas e encontrou Eduardo sentado na mesa da cozinha, olhando o bilhete com expressão desolada. Seu Eduardo, vai ficar tudo bem. Vai, Dona Eulália, vai. E eu vou te contar por quê. A revelação que Dona Eulália faria mudaria tudo. Novamente. Dona Eulália se sentou ao lado de Eduardo na mesa da cozinha, com uma expressão séria que ele nunca havia visto no rosto da empregada, que conhecia há 10 anos. Seu Eduardo, preciso contar uma coisa que venho guardando há meses. O que é, Dona Eulália? É sobre sua doença. E sobre o que pode ter causado ela. A senhora sabe alguma coisa? Sei.
E deveria ter falado antes, mas não queria causar problemas no seu casamento. Que problemas? Dona Eulália pegou as mãos trêmulas de Eduardo entre as suas. Seu Eduardo, sua doença não veio do trabalho na fazenda. Como assim? Veio de dentro da sua própria casa. Eduardo franziu a testa, não entendendo o que a empregada estava tentando dizer. Dona Eulália, fala direito. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que alguém está te envenenando. De propósito. Há meses. Como assim envenenando? Colocando veneno na sua comida. Aos poucos. Doses pequenas que causam exatamente os sintomas que você tem. Eduardo se levantou da cadeira cambaleando. Dona Eulália, isso é loucura. Quem faria uma coisa dessas? Alguém que quer te ver doente. Alguém que se beneficia com sua fraqueza. Mas quem? E por quê? Dona Eulália hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo terrível. Seu Eduardo, senta aí. O que vou contar vai chocar você. Conta logo. Há 3 meses vi Dona Lúcia misturando alguma coisa na sua comida. Algo que ela tirou de um vidrinho escondido. Isso é impossível. Pensei que fosse remédio. Até que comecei a prestar mais atenção. E o que viu? Vi ela fazendo isso sempre que você estava no trabalho. Misturava um pó branco na comida que ia servir só para você. Dona Eulália, minha esposa não faria isso. No começo eu também não acreditei. Até que resolvi investigar. Como investigou? Dona Eulália foi até sua bolsa e tirou um pequeno vidro com restos de pó branco. Encontrei isso escondido no armário do quarto de vocês, por trás dos remédios dela. Eduardo pegou o vidro com as mãos tremendo mais que o normal. O que é isso? É raticida, veneno de rato. Em doses pequenas causa exatamente os sintomas que você tem. Minha esposa está me envenenando? Está, e eu posso provar. Como? Porque ontem, depois que ela foi embora, achei mais 3 vidros iguais escondidos na despensa e uma seringa que ela usava para misturar o veneno na comida. Eduardo sentou-se pesadamente na cadeira, tentando processar a informação. Lúcia estava tentando matá-lo lentamente? Dona Eulália, por que ela faria isso? Você precisa entender uma coisa que descobri há pouco. Sua esposa está tendo caso com o Dr. Henrique há 5 meses. Com o Dr. Henrique? Com ele. E eles estão planejando ficar juntos. Como a senhora sabe disso? Porque ontem, quando Dona Lúcia pensou que eu tinha ido embora, ela ligou para ele. Escutei a conversa inteira. O que ela disse? Disse que estava indo morar na cidade para ficar mais perto dele e que você estava ficando muito doente para suspeitar de alguma coisa. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, incrédulo. Dona Eulália, isso não pode ser verdade. É verdade, sim. E tem mais. Doutor, Henrique estava sabendo do envenenamento. Como assim sabendo? Ele foi quem deu o veneno para ela e orientou as doses para que você ficasse doente, mas não morresse. Por quê? Porque se você morresse de uma vez, ia levantar suspeitas. Mas se ficasse doente progressivamente, todo mundo ia pensar que era doença natural. E depois, qual era o plano deles? O plano era você ficar tão debilitado que teria que ser internado numa clínica. Aí ela pediria divórcio alegando que não consegue cuidar de marido inválido. E ficaria com o Dr. Henrique, e ficaria com a herança sua, a casa, a poupança, o seguro de vida. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e náusea que quase o fez vomitar. Dona Eulália, como a senhora descobriu tudo isso? Ontem à noite, depois que eles saíram, vasculhei o quarto de vocês. Encontrei cartas de amor, mensagens do celular que ela esqueceu de apagar e os vidros de veneno. Tem provas? Tenho. Fotografei tudo. E tenho gravação da conversa telefônica dela com o Dr. Henrique. Gravou? Gravei no celular. Quer escutar? Eduardo acenou com a cabeça. Dona Eulália colocou o celular no viva-voz e reproduziu uma conversa que gelou o sangue dele. Voz de Lúcia. Henrique, estou indo para aí hoje mesmo. Voz de Dr. Henrique. E o Eduardo? Lúcia. Está cada vez pior. Mal consegue andar direito. Dr. Henrique. As doses estão funcionando perfeitamente. Lúcia. Você tem certeza de que não vai matar ele? Dr. Henrique. Não vai. Vai deixar ele incapacitado. Aí você pede divórcio por abandono e fica com tudo. Lúcia. E se ele descobrir? Dr. Henrique. Como vai descobrir? Todos os médicos pensam que é doença neurológica. Lúcia. E você? Não vai levantar suspeita? Dr. Henrique. Vou continuar fingindo que estou tentando diagnosticar, até que ele fique grave demais para desconfiar.
A gravação terminou e Eduardo ficou em silêncio absoluto por vários minutos. Meu Deus do céu, minha esposa está tentando me matar. Está. E usando o médico que deveria te curar. Dona Eulália, quanto tempo isso está acontecendo? Pelo que entendi das conversas desde que Dr. Henrique começou a tratar você, há 5 meses. 5 meses? Por isso nenhum remédio funcionava. Porque enquanto você tomava remédios para melhorar, ela te dava veneno para piorar. E os outros médicos? Nenhum deles desconfiou. Como iam desconfiar? Os sintomas de envenenamento por raticida são parecidos com várias doenças neurológicas. Dona Eulália, o que eu faço agora? Primeiro, para de comer qualquer comida que ela preparou. Segundo, vai na polícia com essas provas. E se ela voltar? Se ela voltar, não come nada que ela oferecer. E liga imediatamente para a polícia. Eduardo olhou para o vidro de veneno que estava na mesa. Dona Eulália, em quanto tempo esse veneno sai do organismo? Não sei exato, mas imagino que em algumas semanas você já vai começar a melhorar. E Dr. Henrique, como ele vai explicar que foi cúmplice? Não vai conseguir explicar. Tenho gravação dele orientando as doses. E Lúcia, como ela vai justificar ter tentado me matar? Não vai justificar. Vai ser presa por tentativa de homicídio. Eduardo se levantou da cadeira, sentindo uma mistura de alívio e revolta. Dona Eulália, por que a senhora não contou isso antes? Porque não tinha certeza. E porque esperei ela ir embora para poder revistar a casa e conseguir as provas. E agora? Agora você vai na delegacia, faz boletim de ocorrência e espera ela tentar voltar. Ela vai voltar? Vai. Porque precisa continuar te envenenando para o plano dar certo. E quando ela voltar, aí vai ter uma surpresa. Vai encontrar a polícia esperando ela. Eduardo olhou para Dona Eulália com gratidão infinita. Dona Eulália, a senhora salvou minha vida. Salvei porque o senhor não merece isso. É homem bom, trabalhador, pai dedicado. E ela? Por que fez isso comigo? Porque é mulher gananciosa que preferiu matar o marido a simplesmente pedir divórcio. Mas por quê? Eu daria divórcio para ela. Ah, mas aí ela não ficaria com sua herança. Divorciada recebe pensão alimentícia. Viúva fica com tudo. Então era só pelo dinheiro. Era pelo dinheiro e pelo Dr. Henrique. Os dois juntos. Eduardo passou a tarde na delegacia, prestando depoimento e entregando todas as evidências que Dona Eulália havia coletado. O delegado ficou chocado com a sofisticação do crime. Senhor Eduardo, essa é uma das tentativas de homicídio mais elaboradas que já vi. E agora? Agora esperamos eles voltarem. Sua esposa e o médico vão ser presos em flagrante. E meus filhos? Seus filhos vão ficar com você. E vão descobrir que tipo de mãe tinham. Quando Eduardo chegou em casa no final da tarde, pela primeira vez em meses, se sentiu esperançoso. Não apenas porque descobrira a causa da sua doença, mas porque finalmente conhecia o verdadeiro caráter da mulher com quem vivera 16 anos. E sabia que em breve Lúcia voltaria para continuar o envenenamento, sem saber que dessa vez encontraria a polícia esperando por ela. A verdade estava prestes a vir à tona, e com ela, a justiça. Na manhã seguinte, Eduardo acordou sentindo-se fisicamente melhor do que havia se sentido em meses. Não tomara nenhuma refeição preparada por Lúcia há 24 horas, e Dona Eulália havia feito questão de preparar alimentos completamente frescos e limpos. Era psicológico ou o veneno já estava saindo do organismo? Dona Eulália, ele disse durante o café da manhã, estou me sentindo menos trêmulo hoje. É porque não tomou mais veneno ontem. Esse tipo de substância sai rápido do corpo quando para de entrar. A senhora acha que em quanto tempo vou estar normal? Em uma semana, talvez 2, o senhor vai estar bem melhor. Em 1 mês, completamente recuperado. Eduardo olhou para as próprias mãos. Os tremores estavam nitidamente menores que no dia anterior. Dona Eulália, ela vai perceber que estou melhorando quando voltar. Vai, e vai ficar desesperada. Talvez até tente dar dose maior de veneno. Que aí? Aí a polícia vai pegar ela em flagrante. O delegado disse que vão montar uma operação para flagrar ela misturando veneno na comida. Às 10 horas da manhã, o telefone tocou. Era Lúcia. Eduardo, como você está? Estou igual, fraco, tremendo. Que pena. Esperava que estivesse melhor. Estou até um pouco pior. Talvez seja por estar sozinho. Coitado. As crianças estão preocupadas. E você? Está preocupada? Claro que estou. Você é pai dos meus filhos. Lúcia, quando você volta?
Estava pensando em voltar amanhã, para cuidar de você. Sério? Achei que ia ficar mais tempo fora. Não, Eduardo. Conversei com pessoas aqui, e elas me fizeram ver que meu lugar é ao lado do meu marido doente. Eduardo sabia que a pessoa era Dr. Henrique, orientando Lúcia a voltar para continuar o envenenamento. Lúcia, que bom. Estou sentindo falta de você, e principalmente da sua comida. Da minha comida? É. Dona Eulália cozinha bem, mas sua comida tem um gosto especial. Tem mesmo, né? Havia uma satisfação sinistra na voz de Lúcia. Sempre tempero com carinho especial para você. Eduardo sentiu náusea ao perceber que ela estava se referindo ao veneno como tempero especial. Lúcia, pode trazer as crianças também? Posso. Elas estão com saudades do pai. E você? Está com saudades de mim? Estou, Eduardo. Muito. Mal posso esperar para voltar e cuidar de você. Lúcia, você me ama? Amo, Eduardo. Do meu jeito. Quando desligou, Eduardo relatou a conversa para Dona Eulália, que estava escutando tudo. Ela vem amanhã para continuar te envenenando. Ouviu como ela falou de tempero especial? Ouvi. Como uma pessoa pode ser tão cruel? Ganância e maldade, seu Eduardo. Sua esposa não é pessoa normal. E as crianças? Elas vão ver a mãe sendo presa. É melhor eles verem a verdade do que continuarem achando que ela é boa pessoa. Durante a tarde, o delegado foi até a casa para preparar a operação. Senhor Eduardo, instalamos câmeras escondidas na cozinha. Vão filmar tudo que sua esposa fizer. E vocês vão estar onde? Numa van estacionada na rua. Assim que ela misturar veneno na comida, invadimos a casa e prendemos ela. E se ela desconfiar de alguma coisa? Por isso você tem que agir naturalmente. Reclamar da doença, pedir para ela cuidar de você, demonstrar fraqueza. E doutor, Henrique, já temos mandado de prisão para ele também, vai ser preso no consultório no mesmo horário. Delegado, e se ela trouxer as crianças? As crianças vão ficar com você e vão entender que a mãe delas é uma criminosa. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Em algumas horas, saberia se sua esposa realmente tentaria matá-lo novamente, ou se haveria alguma explicação alternativa para tudo aquilo. Na manhã seguinte, às 9 horas, Lúcia chegou com Diego e Carla. As crianças correram para abraçar o pai, enquanto ela observava com falsa preocupação. Eduardo, você está com cara melhor hoje. Estou. Não me sinto melhor. Na verdade, passei a noite toda tremendo. Coitado. Vou preparar um almoço especial para você. Aquela sopa que você gosta. Lúcia, muito obrigado. Senti muita falta da sua comida. As crianças contaram sobre os dias na casa da tia, enquanto Lúcia se dirigiu para a cozinha para preparar o almoço. Eduardo sabia que as câmeras estavam filmando cada movimento dela. Pai, Diego sussurrou, por que a mãe foi embora de casa? Filho, sua mãe estava cansada de cuidar de pai doente. Precisava de um tempo. Mas agora ela voltou? Ela disse que sim, que quer cuidar de mim. Pai, Carla perguntou, o senhor vai ficar bom? Vou, filha. Tenho certeza de que vou ficar completamente bom. Como sabe? Porque descobri qual é minha doença. E ela tem cura. Da cozinha, Eduardo ouviu o barulho de panelas e sabia que Lúcia estava preparando o almoço especial, que poderia ter sido sua última refeição. Às 11h30, ela apareceu na sala com uma expressão satisfeita. Eduardo, o almoço está quase pronto. Fiz aquela sopa de legumes que você adora. Que carinho, Lúcia. Você é uma esposa maravilhosa. Sou mesmo, né? Sempre cuidei bem de você. Sempre. E principalmente agora que estou doente. Você tem sido um anjo. É minha obrigação. Prometi cuidar de você na saúde e na doença. A ironia das palavras era revoltante. Ela estava citando os votos matrimoniais enquanto tentava matá-lo. Lúcia, posso ver você preparando meu prato? Por quê? Porque gosto de ver o carinho com que você prepara a minha comida. Ah, Eduardo, você vai adorar o tempero especial que coloquei hoje. Eduardo se dirigiu à cozinha seguido pelas crianças. As câmeras escondidas filmaram quando Lúcia pegou um pequeno vidro de pó branco e misturou no prato dele. Que tempero é esse, mãe? Diego perguntou inocentemente. É um tempero especial para dar mais sabor. Posso experimentar? Não. Lúcia respondeu rápido demais. É muito forte. Só para seu pai. Eduardo sabia que, naquele momento, a polícia estava vendo tudo e se preparando para invadir a casa. Lúcia, que carinho! Você sempre sabe exatamente o que preciso. Sei mesmo. Conheço você melhor que ninguém.
E me ama apesar de estar doente. Te amo principalmente por estar doente. É quando você mais precisa de mim. Eduardo sentiu vontade de vomitar ao ouvir a mentira descarada. Então vamos almoçar? Vamos. Você primeiro. Quero ver você comendo bem. Eduardo pegou a colher, levou-a à boca, mas fingiu que estava com tremores e derrubou a sopa no chão. Ai, desculpa. Minhas mãos estão muito trêmulas hoje. Não tem problema. Lúcia sorriu. Faço outro prato para você. E voltou à cozinha para preparar nova dose de veneno. Foi quando as sirenes da polícia soaram lá fora. Que é isso? Lúcia gritou da cozinha. Não sei. Eduardo fingiu surpresa. A porta da frente se abriu violentamente e 3 policiais entraram. Polícia! Ninguém se mova! O que está acontecendo? Lúcia saiu correndo da cozinha. A senhora está presa por tentativa de homicídio. Como assim? Que homicídio? O delegado entrou segurando as imagens das câmeras. Dona Lúcia, a senhora acabou de ser filmada misturando veneno na comida do seu marido, pela 2ª vez. Isso é loucura. É crime. E temos todas as provas. Diego e Carla olhavam a cena sem entender nada. Pai, o que está acontecendo? Eduardo se ajoelhou ao lado dos filhos. Filhos, sua mãe estava me envenenando. É por isso que estou doente. Como assim envenenando? Colocando veneno na minha comida para me matar aos poucos. Isso é mentira, Lúcia gritou enquanto era algemada. Mãe, Diego olhou para ela com horror. Isso é verdade? Claro que não. Seu pai está louco. Dona Lúcia, o delegado mostrou o vidro de veneno. Explique o que é isso que encontramos na sua bolsa. Eu não sei o que é isso. É raticida. O mesmo que encontramos escondido no seu quarto. E o mesmo que aparece nas imagens misturado na comida do seu marido. Carla começou a chorar. Mamãe, por que fez isso com o papai? Eu não fiz nada. É tudo mentira. Dona Lúcia, o delegado continuou. Também temos gravações suas conversando com o Dr. Henrique sobre o envenenamento. Que gravações? E reproduziu no celular a conversa que Dona Eulália havia gravado. Quando a voz de Lúcia ecoou pela sala confessando o crime, Diego e Carla olharam para ela como se fosse uma estranha. Diego disse com nojo. A senhora realmente tentou matar o pai? Lúcia percebeu que havia sido descoberta e desabou. Eu não queria matar. Só queria que ele ficasse fraco. Para quê? Para poder ficar com o Henrique. A confissão selou seu destino. Lúcia foi levada para a delegacia, onde descobriria que Dr. Henrique já havia sido preso e estava confessando tudo para tentar reduzir sua pena. Eduardo ficou sozinho com os filhos, que tentavam entender como a mãe deles havia se tornado uma tentativa de assassina. A verdade havia vindo à tona, e com ela, a justiça. Na delegacia, Lúcia enfrentava o interrogatório mais difícil de sua vida. Sentada numa sala fria, algemada diante do delegado e de um promotor público, ela tentava minimizar sua culpa, mas as evidências eram esmagadoras. Dona Lúcia, o delegado começou, temos gravações suas confessando o crime. Imagens filmadas de você misturando veneno na comida da vítima e frascos de raticida encontrados em sua casa. O que tem a dizer em sua defesa? Eu não queria matar ele. Mas queria o quê? Queria que ele ficasse doente tempo suficiente para eu me separar dele sem parecer má pessoa. E por que não simplesmente pedir o divórcio? Porque ele é bom demais. Todo mundo ia me julgar por abandonar marido trabalhador e dedicado. Então preferiu envenená-lo, preferi fazer ele ficar doente para ter justificativa para me separar. O promotor se adiantou. Dona Lúcia, a senhora sabe que tentativa de homicídio qualificado pode dar de 12 a 30 anos de prisão. 30 anos? Mas eu não ia matar ele. Raticida é veneno letal. Se ingerido em grandes quantidades ou por tempo prolongado, mata. Mas Dr. Henrique disse que as doses eram seguras. Doutor, Henrique é médico. Sabia exatamente o que estava fazendo. E você também sabia que estava envenenando seu marido. Eu estava apaixonada, não estava pensando direito. Estava apaixonada há 5 meses e envenenando seu marido pelo mesmo período. Isso não foi impulso, foi premeditação. As lágrimas de Lúcia não comoveram ninguém na sala. Era tarde demais para arrependimento. Dona Lúcia, queremos saber, qual era exatamente o plano de vocês? O plano era deixar Eduardo tão debilitado que ele teria que ser internado numa clínica psiquiátrica.
Por quê? Porque aí eu poderia alegar que não tinha condições de cuidar dele, pedir divórcio por abandono e ficar com a casa e o dinheiro. E Dr. Henrique? Henrique ia me ajudar a conseguir a internação. Ele ia atestar que Eduardo estava com demência precoce. Mentindo no laudo médico, ele disse que podia interpretar os sintomas como demência. E depois? Depois nós íamos nos casar e viver com o dinheiro de Eduardo. Quanto dinheiro? A casa vale R$200 mil. Ele tem poupança de 100 mil. E um seguro de vida de 500 mil. Seguro de vida. O delegado se interessou. Sim, se Eduardo morresse, eu receberia 500 mil reais. E vocês pensaram nisso? Henrique disse que se o envenenamento não funcionasse, poderíamos acelerar o processo. Acelerar como? Aumentando as doses até ele ter uma parada cardíaca, ou seja, matá-lo. Henrique disse que pareceria morte natural, complicação da doença neurológica. A confissão de Lúcia estava selando não apenas seu próprio destino, mas também o de Dr. Henrique. Cada palavra que dizia aumentava a gravidade dos crimes que haviam cometido. Dona Lúcia, quanto tempo isso durou? 5 meses, desde que conheci Henrique. E seu marido nunca desconfiou? Nunca. Ele confiava completamente em mim. Achava que eu estava cuidando bem dele. E estava envenenando ele todos os dias, quase todos os dias. Só parava quando ele ia comer na casa de outras pessoas. A senhora sabe que isso é tortura? Como assim? Envenenar alguém aos poucos é uma forma de tortura. A pessoa vai definhando sem saber por quê. Lúcia começou a chorar mais intensamente ao perceber a gravidade real do que havia feito. Dona Lúcia, seus filhos sabem de tudo agora. Como se sente sabendo que eles descobriram que tipo de pessoa você é? Eles vão me entender quando crescerem. Vão entender que a mãe deles tentou matar o pai. Duvido muito. Eu estava desesperada. Eduardo não crescia na vida. Ia continuar sendo empregado de fazenda para sempre. E isso justifica a tentativa de homicídio? Justifica querer uma vida melhor? Não, Dona Lúcia. Isso justifica pedir divórcio. Não justifica tentar matar o marido. Enquanto isso, na outra sala de interrogatório, Dr. Henrique tentava se defender culpando Lúcia por tudo. Delegado, foi ela quem procurou o veneno. Eu só orientei para que não fosse dose letal. Doutor, o senhor é médico. Sabia que estava cometendo crime. Sabia, mas estava apaixonado. Lúcia me seduziu, me manipulou. O senhor tem 45 anos. É homem adulto e profissional respeitado. Não pode alegar manipulação. Mas foi ela quem teve a ideia. Eu só ajudei. Ajudou orientando doses de veneno para causar sintomas neurológicos. Isso é tentativa de homicídio qualificado. E se ele não tivesse morrido? Doutor, vocês estavam planejando acelerar o processo. Lúcia já confessou que pensaram em matá-lo. Dr. Henrique percebeu que estava perdido. O que vai acontecer comigo? O senhor vai perder o registro médico, vai ser expulso do Conselho de Medicina e vai pegar de 15 a 25 anos de prisão. E Lúcia? Lúcia pode pegar até 30 anos, foi quem executou o envenenamento. Posso fazer delação premiada? Pode, mas considerando que já temos todas as provas necessárias, a redução de pena seria mínima. De volta à casa, Eduardo estava reunido com Diego e Carla, tentando explicar para eles como a família havia chegado àquele ponto. Pai, Diego perguntou, como a mãe virou uma pessoa tão ruim? Filho, às vezes a ganância e a paixão fazem as pessoas perderem a noção do certo e do errado. Mas matar o senhor? Como ela conseguiu pensar nisso? Porque ela não me via mais como o marido que amava. Me via como obstáculo para a felicidade dela. E agora? Carla quis saber. A gente vai ficar sem mãe? Vocês sempre vão ter mãe, mas ela vai estar presa por muito tempo. Quanto tempo? Muitos anos, filha. O que ela fez é crime grave. Pai, Diego perguntou, o senhor vai ficar bom? Vou. Agora que parei de tomar veneno, estou melhorando rapidamente. E vai conseguir trabalhar normal? Vou conseguir tudo normal. Em algumas semanas vou estar completamente recuperado. Pai, Carla se aproximou. A gente ainda ama a mãe? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Filha, vocês podem continuar amando sua mãe. Ela fez uma coisa terrível, mas continua sendo mãe de vocês. E o senhor ainda ama ela? Eduardo pensou cuidadosamente na resposta. Filha, eu amei a pessoa que eu pensava que ela era, mas descobri que ela nunca foi essa pessoa. Como assim?
A mãe que eu amava nunca tentaria matar o pai de vocês, então a pessoa que eu amava na verdade não existia. E a pessoa real? A pessoa real é alguém capaz de envenenar o próprio marido por ganância. Essa pessoa eu não consigo amar. Pai, Diego disse, a gente vai conseguir ser feliz sem ela? Vamos, filho. Vamos ser uma família pequena, mas unida. E, principalmente, uma família honesta. Como vamos explicar para as pessoas da escola? Vamos explicar a verdade. Que às vezes pessoas que amamos nos decepcionam profundamente. Naquela noite, Eduardo recebeu uma ligação do delegado. Senhor Eduardo, Lúcia confessou tudo. Ela e Dr. Henrique vão ser denunciados por tentativa de homicídio qualificado. Quanto tempo podem pegar? Ela pode pegar de 20 a 30 anos, ele de 15 a 25 anos. E meus filhos? Podem visitar ela na prisão? Podem, mas sugiro esperar eles processarem melhor a situação antes de ter contato com ela. Delegado, posso fazer uma pergunta? Claro. Se Dona Eulália não tivesse descoberto, eu teria morrido? Provavelmente sim. Nas doses que ela estava dando, em mais alguns meses, o senhor teria tido falência múltipla de órgãos. Então Dona Eulália salvou minha vida. Salvou. E principalmente salvou seus filhos de ficarem órfãos. Eduardo desligou o telefone e foi até o quarto agradecer Dona Eulália, que estava preparando as roupas de cama. Dona Eulália, a senhora é um anjo na minha vida. Seu Eduardo, só fiz o que era certo. A senhora salvou minha vida e a vida dos meus filhos. Salvei porque o senhor merece viver e suas crianças merecem ter pai. Dona Eulália, posso pedir uma coisa? Claro. Fica morando aqui conosco. Ajuda a criar Diego e Carla. Seja a avó que eles perderam com essa situação. Seu Eduardo, seria uma honra. 2 semanas depois, Eduardo estava completamente recuperado. Os tremores haviam desaparecido. A coordenação motora estava perfeita. E ele voltara ao trabalho com energia total. A verdade havia libertado não apenas sua vida, mas seu futuro. E Lúcia descobrira que tentar destruir alguém por ganância acaba destruindo a própria vida. 3 meses depois da prisão de Lúcia e Dr. Henrique, a vida da família Santos havia se estabilizado de forma surpreendente. Eduardo estava completamente recuperado, trabalhando normalmente, e havia desenvolvido uma relação ainda mais forte com Diego e Carla. A casa, que antes estava impregnada de tensão e doença, agora respirava paz e harmonia. Dona Eulália havia se tornado oficialmente parte da família, morando no quarto de hóspedes e cuidando das crianças como se fosse a avó delas. Sua presença trouxe estabilidade emocional que as crianças precisavam após descobrirem a verdade sobre a mãe. Sai, pai, Diego disse numa manhã de sábado. Recebemos carta da mãe na prisão. Ela quer o quê? Quer que a gente visite ela. Diz que precisa explicar as coisas. E vocês querem ir? Não sei, Carla respondeu. Tenho medo de vê-la. Medo por quê, filha? Medo de descobrir que ela não se arrepende do que fez. Eduardo pegou a carta e leu. Lúcia escrevera 3 páginas tentando justificar suas ações, culpando Eduardo por não ter crescido na vida e Dr. Henrique por tê-la manipulado. Em nenhum momento assumia responsabilidade total pelos crimes. Filhos acham que deveriam responder para ela? Acho que sim, Diego disse, mas não o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir, que a gente entende os motivos dela, que a gente perdoa ela, que a gente ainda a considera nossa mãe. E vocês consideram? Pai, Carla falou com maturidade impressionante para seus 11 anos. Ela sempre vai ser nossa mãe biológica, mas não é mais nossa mãe de coração. Por quê? Porque mãe de coração protege os filhos. Ela ia deixar a gente órfão por ganância. E você, Diego? O que pensa? Penso que ela fez escolhas. E as escolhas têm consequências. A consequência é que perdeu nossa família. Eduardo ficou impressionado com a maturidade dos filhos. Eles haviam processado a situação de forma mais sadia que muitos adultos fariam. Querem que eu responda para ela? Queremos responder nós mesmos, Diego disse. Queremos que ela saiba o que pensamos. Escrevam então, mas sejam honestos e respeitosos. Naquela tarde, os dois escreveram uma carta conjunta para Lúcia. Eduardo leu antes de eles enviarem. Mãe, recebemos sua carta. Entendemos que você está tentando explicar por que fez o que fez, mas não conseguimos entender como uma mãe pode tentar matar o pai dos próprios filhos. Você diz que foi por amor ao Dr. Henrique,
Mas amor verdadeiro não destrói famílias. Amor verdadeiro constrói. Você diz que papai não crescia na vida. Mas papai sempre foi honesto, trabalhador e dedicado. Isso vale mais que qualquer sucesso financeiro. Você diz que Dr. Henrique te manipulou, mas você é adulta. Sabia que estava fazendo errado quando colocava veneno na comida do papai. Mãe, nós não conseguimos perdoar você ainda. Talvez um dia consigamos, mas agora só conseguimos sentir tristeza por você ter escolhido destruir nossa família. Papai está bem, completamente curado. Voltou a trabalhar normalmente. E nós estamos felizes com ele e com Dona Eulália, que virou nossa avó de coração. Se você realmente nos ama, aceita que perdeu o direito de ser nossa mãe quando tentou matar nosso pai. Diego e Carla. Eduardo ficou emocionado com a carta dos filhos. Eles haviam conseguido expressar seus sentimentos de forma clara e madura. Tem certeza de que querem enviar isso? Temos, Carla disse. Ela precisa saber a verdade. E se ela ficar triste? Pai, Diego respondeu, ela deveria ter pensado na nossa tristeza antes de tentar matar o senhor. Uma semana depois, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado de Lúcia. Senhor Eduardo, sua ex-esposa quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Ela quer renunciar à guarda das crianças em troca de uma redução na pena. Como assim? Se ela confessar culpa e renunciar a todos os direitos sobre os filhos, o Ministério Público pode aceitar delação premiada e reduzir a pena dela. De quanto para quanto? De 25 anos para 15 anos. E o que eu ganho com isso? Guarda exclusiva das crianças. Ela perde todos os direitos maternos. E Dr. Henrique? Ele já fez delação. Vai pegar 12 anos e perdeu o registro médico para sempre. Eduardo conversou com Diego e Carla sobre a proposta. A mãe de vocês quer abrir mão dos direitos dela sobre vocês para diminuir a prisão. Quer dizer que ela está trocando a gente por menos tempo na cadeia? Diego perguntou. É uma forma de ver assim. Pai, Carla disse. Aceita. A gente não quer que ela tenha direitos sobre nós mesmos. Tem certeza? Absoluta. Diego concordou. Se ela quer trocar filhos por redução de pena, mostra que tipo de mãe ela é. E se um dia vocês se arrependeram? Não vamos nos arrepender. Carla foi categórica. Dona Eulália já é mais mãe para nós que ela foi nos últimos meses. Eduardo aceitou o acordo. Lúcia renunciou formalmente à guarda das crianças, confessou culpa integral pelos crimes e teve a pena reduzida para 15 anos. Em troca, perdeu todos os direitos sobre Diego e Carla. 2 anos depois da prisão de Lúcia, Eduardo estava na fazenda supervisionando o plantio quando recebeu uma visita inesperada. Era Dr. Henrique, que havia saído em liberdade condicional por bom comportamento. Eduardo, posso conversar contigo? Pode. Mais rápido. Vim pedir perdão de verdade. Dr. Henrique, o senhor quase me matou. Acha que perdão resolve? Não resolve, mas preciso pedir, para tentar dormir à noite. E consegue? Não consigo. Acordo todo dia sabendo que quase destruí uma família por ganância. E Lúcia, o senhor ainda tem contato com ela? Não. Ela me culpa por ter perdido os filhos. Diz que eu a manipulei. E o senhor a manipulou. Manipulei, mas ela também me manipulou. 2 adultos gananciosos que se encontraram e quase cometeram um assassinato. Dr. Henrique, o que o senhor quer de mim? Quero que você saiba que me arrependo profundamente e que sua família é mais forte e mais feliz do que era antes. Como sabe? Porque vejo vocês na cidade. Vejo como suas crianças são equilibradas, como você está bem, como Dona Eulália cuida de todos. E percebo que vocês são uma família de verdade, coisa que você e Lúcia nunca foram. Por que nunca fomos? Porque família de verdade se protege mutuamente. Vocês 2 apenas dividiam a mesma casa. Eduardo observou o ex-médico. Estava visivelmente arrependido, mais magro, com a aparência de quem havia sofrido as consequências dos próprios atos. Doutor, Henrique, posso te fazer uma pergunta? Pode. O senhor realmente amava Lúcia ou só queria se divertir? No começo era só diversão. Depois me apaixonei pela ideia de ter uma vida nova com ela. E agora? Agora sei que amor construído sobre crime não pode dar certo. E se tivesse dado certo? Se eu tivesse morrido e vocês tivessem ficado juntos, aí um dia ela teria feito o mesmo comigo. Ou eu com ela. Pessoas capazes de matar por ganância não são confiáveis. Doutor, Henrique, o senhor aprendeu alguma coisa? Aprendi que sucesso profissional sem caráter não vale nada, que dinheiro roubado não traz felicidade
e que destruir famílias alheias acaba destruindo a própria vida. E agora? O que vai fazer? Vou trabalhar numa clínica popular, atender pessoas pobres, tentar reparar parte do mal que fiz. Sem registro médico? Como auxiliar? É o máximo que posso fazer. Quando o Dr. Henrique foi embora, Eduardo refletiu sobre o encontro. O homem estava claramente arrependido, mas o arrependimento não apagava os crimes cometidos. Naquela noite, durante o jantar em família, Eduardo fez um anúncio. Filhos, Dr. Henrique veio aqui hoje pedir perdão. E o senhor perdoou? Diego perguntou. Perdoei a raiva que sentia dele, mas não esqueci o que ele fez. Qual é a diferença? A diferença é que perdoar liberta quem perdoa, mas lembrar protege de cometer o mesmo erro. Pai, Carla perguntou, e se a mãe vier pedir perdão quando sair da prisão? Se vier com arrependimento verdadeiro, vou perdoar também. Mas vai aceitar ela de volta na família? Não. Perdoar não significa esquecer ou confiar novamente. Por quê? Porque confiança quebrada pode ser perdoada, mas raramente é reconstruída. Dona Eulália, que escutava a conversa, fez uma observação sábia. Eduardo, vocês construíram uma família mais sólida depois da tempestade. Como assim? Antes vocês eram família por obrigação. Agora são família por escolha e amor verdadeiro. E isso é melhor? Muito melhor. Porque família escolhida é mais forte que família imposta. Eduardo olhou ao redor da mesa. Diego e Carla estudando e crescendo saudavelmente. Dona Eulália cuidando de todos como avó dedicada. A casa cheia de paz e harmonia. Lúcia havia tentado destruí-lo por acreditar que ele não tinha valor. Mas ao fazer isso, revelou que ela é que não tinha valor como esposa e mãe. E Eduardo descobriu que às vezes é preciso quase morrer para descobrir o que realmente vale a pena viver. 5 anos se passaram desde que Eduardo descobriu que sua doença neurológica era na verdade tentativa de homicídio. A vida da família Santos havia se transformado completamente. Eduardo, agora com 46 anos, havia sido promovido a gerente-geral da fazenda onde trabalhava e era respeitado em toda a região pela superação e dedicação à família. Diego, aos 19 anos, havia se formado no ensino médio com bolsa de estudos e estava cursando engenharia agronômica numa universidade federal. Carla, aos 16, era uma das melhores alunas da escola e sonhava em estudar direito para defender pessoas inocentes como meu pai foi. Ambos cresceram como jovens maduros, éticos e protetivos um com o outro. Dona Eulália, agora com 78 anos, continuava sendo o pilar emocional da família, cuidando de todos com carinho de avó verdadeira. Eduardo havia construído um quarto especial para ela, com todas as adaptações necessárias para sua idade, e ela se considerava oficialmente Vovó Santos. Lúcia cumpria sua pena de 15 anos numa penitenciária feminina do estado. Durante os 5 anos, havia tentado contato com os filhos várias vezes, mas eles consistentemente se recusavam a visitá-la. As cartas que enviava raramente eram respondidas, e quando eram, recebiam respostas educadas, mas distantes. Numa manhã de domingo, Eduardo estava na varanda lendo jornal quando recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado de Lúcia. Senhor Eduardo, preciso comunicar uma decisão de sua ex-esposa. Que decisão? Ela quer se encontrar com o senhor, pessoalmente. Para quê? Para fazer um pedido muito importante e para contar algo que ela nunca revelou antes. Que tipo de coisa? Ela não quis me contar. Disse que só falaria diretamente com o senhor. Eduardo conversou com Diego e Carla sobre o pedido. A mãe de vocês quer me ver. O que acham? Pai, Diego disse, se o senhor acha que pode fazer bem para todos, pode ir, mas não se sinta obrigado. E você, Carla? Pai, talvez seja bom para o senhor ter um encerramento definitivo dessa história. E se ela tentar me manipular? Não vai conseguir. Carla sorriu. O senhor é muito mais forte agora do que era antes. Como sabem? Porque antes o senhor aceitava qualquer coisa dela por amor. Agora o senhor sabe o valor verdadeiro do amor. Na sexta-feira seguinte, Eduardo visitou Lúcia na penitenciária. Ela estava visivelmente diferente, mais magra, cabelos grisalhos, aparência envelhecida pelos 5 anos de prisão. Quando o viu, começou a chorar. Eduardo, obrigada por ter vindo. Lúcia, como você está? Mal, muito mal, mas não por estar presa. Por que então? Por saber o que fiz, por ter perdido a única família que tive.
Eduardo observou a ex-esposa sem sentir raiva, apenas uma tristeza distante por como ela havia destruído a própria vida. Lúcia, o que você queria me falar? Primeiro quero pedir perdão, de verdade. Não para diminuir minha culpa, mas porque preciso que você saiba. Me arrependo profundamente de tudo. E depois? Depois quero contar uma verdade que nunca contei, sobre por que comecei a te envenenar. Conte. Eduardo, quando comecei o envenenamento, você estava prestes a ser promovido a gerente da fazenda. Como assim? Seu patrão tinha conversado comigo. Disse que ia te promover, aumentar seu salário, dar uma casa melhor. Eduardo ficou confuso. E por que isso era ruim? Porque se você fosse promovido, eu não teria mais desculpa para te deixar. Todo mundo ia achar que eu era louca de largar marido bem-sucedido. Então você me envenenou para me impedir de crescer profissionalmente, para ter justificativa de te abandonar por motivo de força maior. Lúcia, isso é monstruoso. Eu sei. É por isso que merece saber a verdade completa. Tem mais? Tem. Eduardo, você nunca foi o fracassado que eu disse que era. Sempre foi homem competente, respeitado, com futuro promissor. Então por que me chamava de fracassado? Para destruir sua autoestima, para você aceitar que eu te deixasse. Eduardo ficou em silêncio, processando a revelação. Lúcia não apenas havia tentado matá-lo, havia tentado destruir sua confiança para facilitar a separação. Lúcia, por que está me contando isso agora? Porque preciso que você saiba que nunca foi problema seu. O problema sempre foi meu. Como assim? Eduardo, você sempre foi um marido excelente, trabalhador, fiel, carinhoso, bom pai. O problema é que eu nunca soube valorizar isso. E agora sabe? Agora sei tarde demais, porque perdi você e perdi nossos filhos por ganância e estupidez. E doutor Henrique? Doutor Henrique me usou, e eu deixei porque queria acreditar que merecia uma vida melhor. Melhor como? Mais rica, mais respeitada socialmente, mais fácil. E descobriu que não era melhor? Descobri que vida melhor é vida honesta, ao lado de pessoas que nos amam de verdade. Eduardo olhou para Lúcia e viu uma mulher quebrada pela própria ambição. Lúcia, você me perdoa por ter te deixado ser presa? Eduardo, você não tem nada para me perdoar. Eu tentei te matar. Você me salvou denunciando o crime. Como assim te salvei? Se você tivesse morrido, eu teria virado assassina. E eventualmente teria sido descoberta. Você me salvou de virar homicida. E seus sentimentos por mim mudaram? Eduardo, eu descobri na prisão que sempre te amei, mas minha ganância era maior que meu amor. E agora? Agora minha ganância morreu, mas meu amor chegou tarde demais. Por quê? Porque você reconstruiu sua vida, criou nossos filhos sozinho, encontrou uma família nova e melhor. Lúcia, se você saísse da prisão hoje e eu te aceitasse de volta, o que aconteceria? Não sei. Talvez eu tentasse ser a esposa que sempre deveria ter sido. Talvez. Eduardo, 5 anos de prisão me ensinaram muito sobre mim mesma, mas não me deram garantia de que mudei definitivamente. E isso é honesto da sua parte. É a única coisa honesta que posso te oferecer. Incerteza sobre mim mesma. Eduardo se levantou. Lúcia, posso te dizer uma coisa? Pode. Te perdoo completamente. Não guardo mais nenhuma raiva de você. Sério? Sério. Porque guardar raiva só me faria mal. E você acha que nossos filhos podem me perdoar um dia? Podem, mas talvez nunca queiram te ter como mãe novamente. Por quê? Porque eles cresceram sem você, aprenderam a viver sem mãe e descobriram que são mais fortes assim. E você? É mais forte sem mim? Eduardo pensou cuidadosamente na resposta. Lúcia, descobri que posso ser um pai melhor sozinho do que era casado com você. Por quê? Porque quando estava casado contigo, gastava energia tentando te agradar. Sozinho uso toda a energia cuidando dos nossos filhos. E eles são felizes. São muito felizes. Estudam bem, são respeitosos. Têm planos para o futuro. E você? É feliz? Sou. Diferentemente feliz. Mas genuinamente feliz. Como assim, diferentemente? Antes era feliz por ter uma família. Agora sou feliz por ter construído uma família baseada em amor verdadeiro. Quando Eduardo saiu da penitenciária, se sentiu mais leve do que havia se sentido em anos. Não porque Lúcia havia pedido perdão, mas porque havia descoberto que não precisava mais do perdão dela para ser feliz. Naquela noite, durante o jantar, contou para a família sobre a visita. Como ela estava?
Diego perguntou. Arrependida, mas principalmente entendendo que perdeu tudo por escolhas que fez. Pai, Carla quis saber. O senhor ainda sente alguma coisa por ela? Sinto pena. Pena de uma pessoa que tinha tudo e jogou fora por ganância. Mas amor? Não, filha. O amor que sentia era pela pessoa que eu pensava que ela era. Quando descobri quem ela realmente era, o amor acabou. E agora? Agora tenho certeza de que somos uma família completa, mesmo sem ela. Dona Eulália, que ouvia a conversa, fez uma observação que resumiu tudo. Eduardo, vocês são prova de que família não é só sangue. É escolha, cuidado e amor diário. E Lúcia? Lúcia escolheu ganância em vez de família. Agora vive com as consequências. 2 anos depois, quando Lúcia saiu da prisão, tentou se reaproximar dos filhos. Diego e Carla, agora adultos jovens, a receberam educadamente, mas deixaram claro que ela havia perdido o direito de ser considerada mãe deles. Eduardo a ajudou a encontrar trabalho e moradia, não por amor, mas por decência, e observou de longe enquanto ela tentava reconstruir uma vida que havia destruído com as próprias mãos. Durante uma conversa final, ela lhe disse: Eduardo, você me perdoa por ter desperdiçado nossa chance de ser felizes juntos? Lúcia, nós nunca tivemos chance real de ser felizes juntos. Por quê? Porque você nunca me amou pelo que eu era. Sempre quis que eu fosse outra pessoa. E agora sei que a pessoa que você sempre foi era exatamente a pessoa certa. Mas agora é tarde demais. É tarde demais. Eduardo Santos provou que trabalhador rural pode ser um dos homens mais dignos do mundo. Que pai solteiro pode criar filhos melhores que muitos casais. E que às vezes quase morrer por traição é o preço que se paga para descobrir o verdadeiro valor da vida. Lúcia pagou o preço de tentar matar um homem bom. Perdeu a família, perdeu o respeito dos filhos e perdeu a chance de ser feliz ao lado de alguém que realmente a amava. Algumas traições são tão graves que não podem ser perdoadas. Outras podem ser perdoadas, mas nunca esquecidas. E outras ainda podem ser perdoadas e esquecidas, mas jamais repetidas. Eduardo aprendeu a diferença entre essas 3 e viveu feliz com a sabedoria que adquiriu, quase morrendo por amor. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Peço seu like e sua inscrição, pois ajuda o canal a continuar. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.